Queridos irmãos e irmãs, como é bom estarmos reunidos na casa de Deus, ouvindo a Sua palavra, celebrando a Eucaristia, nos colocando de fato como pessoas que caminham em busca da salvação. Hoje essa liturgia do 25º domingo do tempo comum é de fato um convite a revermos e refletirmos a nossa vida à luz do ensinamento de Jesus. Gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Quem tem acompanhado a novena desde o primeiro dia? Olha que lindo, hein? Resultado de muito esforço, de muito trabalho. Quem veio participar da novena trazendo consigo um propósito para a sua vida? Quem espera ao final da novena alcançar essa graça? Muito bem. Que bom! Dia após dia, cada um de vocês tem buscado vir até aqui, fazer esta novena, consagrando a sua vida, entregando os seus sonhos e projetos na mão daquele que verdadeiramente pode realizar tudo, Jesus. Contudo, eu pergunto: se alguém não conseguiu participar da novena desde o primeiro dia, começou no segundo, teve alguns que vieram e começaram a participar da novena a partir do terceiro dia, alguns a partir do quarto, alguns estão começando hoje a participar da novena, e assim por diante. Será que esses vão conseguir alcançar a graça que desejam? Muito bem, porque se nós disséssemos não, estaríamos pensando como o Evangelho. Acreditar que só porque fomos desde o começo chamados, somente nós vamos alcançar a graça de Deus, o que não é verdade. E aí se torna muito fácil entender aquilo que nos diz a primeira leitura: os vossos caminhos não são os caminhos de Deus, os vossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, porque muitas vezes deixamos de lado o que Deus nos ensina para pôr em prática aquilo que o mundo nos ensina. E nessa liturgia de hoje, é exatamente isso que o Senhor nos chama a rever na prática da nossa vida, dia após dia, mas também na vivência da nossa fé. Aqueles homens pensavam que porque trabalharam desde o começo da manhã, iriam receber mais do que aqueles que foram chamados às 5 da tarde, quando ao final do dia o dono da vinha pagou a mesma quantia a todos. Mas pior do que não fazer o bem é sentir inveja daquele que faz o bem, porque, como nós vimos, o dono da vinha disse: ou estáis com inveja porque eu estou sendo bom. Às vezes podemos também nós nos encher desta autossuficiência que nos faz sentir que somos melhores do que os outros. Podemos nos encher de um achismo que nos leva a pensar que porque desde a infância vivemos participando da igreja, somos melhores ou já estamos salvos, como se fosse assim o pensamento e o projeto da salvação de Deus, quando não é assim. Seja para nós que estamos aqui, mas seja também para aqueles que ainda não despertaram para o seguimento, o pagamento, a devolução, o reconhecimento é o mesmo: a salvação. Uma salvação que não é privilégio de alguns, mas uma salvação que é privilégio, dom e graça de Deus para todos nós. Todos vamos receber esta salvação, mas somente aqueles que verdadeiramente se colocam
com o coração humilde diante de Deus, é que vai recebê-la. Porque de nada adianta, como nós vimos no Evangelho, trabalharmos o dia todo, a vida inteira pela vinha do Senhor, mas se o nosso coração não é capaz de ser humilde, se o nosso coração não é capaz de enxergar no outro que ele também é filho de Deus, de nada adianta dedicarmos a nossa vida e o nosso tempo para fazermos muitas coisas, se antes de tudo não dedicamos tempo para estar com o Senhor. E é exatamente isso, queridos irmãos e irmãs, que hoje o Evangelho nos ensina. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. A graça e a abundância da bênção de Deus vem sobre nós com igualdade. E talvez valha a pena recordarmos, ao longo desta semana, que vocês já ouviram a liturgia da palavra, São Paulo que nos ensina: é pela graça de Deus que sou o que sou. Não por meus méritos, não porque eu sou bom, mas é pela graça de Deus que atua em mim. Eu posso mover montanhas, posso fazer muitas coisas, mas se não for por amor, e se não tiver a graça de Deus, de nada adianta. Talvez foi isso que esses homens hoje viveram no Evangelho com Jesus. Pensaram que porque dedicaram o seu dia para trabalhar na vinha, seriam dignos de receber mais do que os outros, mas esqueceram da graça de Deus. Assim sendo, queridos irmãos e irmãs, devemos também nós despertarmos a consciência de nós mesmos, de que não somos melhores mais do que os outros, mas de que é pela graça de Deus que nós somos quem somos. E como nos ensina hoje São Paulo, estar em Cristo é o melhor que podemos ter e é o melhor que podemos ter. Estar, viver em Cristo. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. E com certeza, viver para Cristo é o melhor que podemos ter em nossa vida. Mas é preciso lutarmos, é preciso dedicarmos a nossa vida para podermos de fato entender os planos de Deus, que não são como os planos humanos. Talvez nós, homens e mulheres deste mundo, deste tempo, ainda somos assim. Vivemos deste modo. Quem produz mais, ganha mais. Quem pode mais, chega mais longe. Esse é o pensamento humano, que é vazio, que não enxerga a pessoa, mas enxerga aquilo que ela pode fazer. Hoje Jesus nos diz: cuidado, olhe a pessoa. Veja a criatura, veja aquele que foi moldado, que foi modelado por minhas mãos. Isso é o mais importante, porque no fim das contas, a única coisa que devemos dizer no fim de nossas vidas: fomos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer, nada mais além disso. E tudo o que fizemos não foi por nós, mas foi por Deus. Tudo que construímos não foi para nós, mas foi para a nossa salvação, e que é em comunhão, não individual. Então, queridos irmãos e irmãs, deixemos com que essa palavra entre na nossa vida, com que ela mude o nosso ser, e não sejamos mais os mesmos, mas sejamos renovados, sejamos transformados, e saibamos entender que se aqui estamos, não é porque somos melhores, mas é pela graça de Deus que atua em nossa vida. Agora peço licença, porque eu fui convidado exatamente para estar aqui falando aos jovens. E é aos jovens que agora gostaria de me dirigir. Gostaria que ficasse em pé, e quem já está em pé, que levante a mão. Os jovens, eu vou diminuir um pouquinho, né? Dos 16 até, vou ser generoso aqui também,
até os 30. Vou ser bem generoso, fique em pé. Quem já está em pé, levante a mão. Isto. Juventude. Dizia e ensinava-nos o Papa Bento XVI. Sim, vocês são o futuro da igreja, mas antes de tudo, vocês são o nosso presente, o hoje. O futuro da igreja pode ser amanhã, mas vocês também fazem parte do hoje. E é com vocês que a igreja conta. Vocês moram no coração da igreja, mas antes